Oi, pessoal, bem-vindos à nossa reunião de estágio. Hoje nós vamos trabalhar com o terceiro grupo de atividades em relação ao nosso estágio supervisionado. Nós estivemos na atividade 1, trabalhando com a dispensação de medicamentos homeopáticos, né? Na atividade 2, a gente trabalhou com a manipulação de medicamentos alopáticos e hoje a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito da produção de medicamentos homeopáticos de um modo geral e com atendimento em específico de uma prescrição, tá? Bom, para quem já fez a disciplina de homeopatia ou para quem está cursando ela comigo esse semestre, né, é um tipo de terapia alternativa que se baseia no princípio da similitude, né, a similia similibus curantur. É um tipo de terapêutica que se baseia na cura pelos semelhantes, não utilizando uma substância que esteja relacionada à doença ou à enfermidade do paciente, mas a utilizar uma substância que, quando foi testada no indivíduo sadio, desencadeou sinais e sintomas clínicos, gerando uma doença artificial com sintomas semelhantes ao da doença natural que eu quero tratar. Então, a homeopatia ela tem que ser baseada para ser considerado um medicamento homeopático ou para ser considerado um tratamento homeopático, a cura pelos semelhantes, a experimentação no homem sadio, que a gente chama de patogenesia, experimentação patogenética homeopática ou pura. As doses mínimas, a gente não trabalha na homeopatia com doses ponderais de substâncias, são diluições infinitesimais, porque como eu utilizo substâncias que tendem a desencadear sinais e sintomas semelhantes ao da doença que eu quero tratar, pode ser que eu tenha uma fase de agravação, somação e piora dos sintomas. Com o intuito de evitar isso ao máximo, a gente usa doses altamente diluídas, né? O pai da homeopatia, que foi um médico alemão, trabalhava ainda com o princípio da busca do remédio único, que é o similium, que não é adotado por todas as escolas homeopáticas, mas o similium é aquele medicamento que seria capaz de abarcar a totalidade de sintomas de um determinado paciente, né? E é o maior desafio da consulta homeopática, por meio de buscas em matérias médicas, em repertórios, você chegar até o similium, né? Daquele indivíduo. A homeopatia tem uma característica muito peculiar em relação ao seu tratamento, porque ela busca o interpreta o indivíduo de uma maneira holística, né, e não apenas a dimensão física do corpo, como a medicina alopática trata, uma vez que na alopatia a gente tem as especialidades médicas, né, cada uma voltada para órgãos ou sistemas em específico do corpo. E na homeopatia não, você tem apenas o clínico homeopata, porque a homeopatia lida com o uso de medicamentos homeopáticos que visam equilibrar dimensões físicas, emocionais e mentais. Porque acredita-se que a vida é concebida por uma força ou energia vital que mantém essas três dimensões integradas, a dimensão mental pelo qual você pensa, a emocional pelo qual você sente e a física pelo qual você age. Quando há uma perturbação nessa força ou energia vital, você tem sinais e sintomas clínicos de uma doença, como se fossem forças defensivas naturais, mecanismos homeostáticos endógenos, tentando restabelecer o estado de saúde, né? As manifestações físicas e sinais e sintomas clínicos de doença. Para a homeopatia, acredita-se que ela veio de uma causa emocional e que surgiu de uma causa mental, né? E por isso que o desaparecimento dos sintomas é na ordem inversa do seu aparecimento. Por isso que o tratamento homeopático é mais demorado, é mais moroso, porque primeiro ele trata a causa a nível mental, depois a nível emocional, para por último desaparecer os sinais e sintomas físicos, né? Daquela doença ou daquela enfermidade em questão, né? A, a homeopatia acredita-se que só seja necessário fazer o uso do medicamento homeopático quando as forças defensivas naturais, os mecanismos homeostáticos endógenos, por meio de uma força vital desequilibrada, não consiga restabelecer o estado de saúde.
E o medicamento homeopático nada mais é do que um auxílio, um estímulo mais vigoroso para que esses mecanismos possam ser desencadeados e restabelecer o estado de saúde. Mas para a homeopatia é o próprio organismo que é capaz de se curar, com exceção das doenças crônicas ou diáteses crônicas, né? Lembra que agrupa os indivíduos em psora, psicose, sífilis, tuberculinismo e cancerinismo, né? Então, pessoal, para hoje nós temos uma situação problema, né? Imagine que a gente tem um contexto onde um cliente apresenta a prescrição de um medicamento homeopático para combate ao tabagismo com base na tintura mãe do tabaco. Você, ao receber a solicitação, já inicia o preparo da manipulação desse medicamento. Nós estamos vendo na disciplina de homeopatia, né, que medicamentos homeopáticos produzidos a partir de drogas vegetais ou animais, a gente não tem fragmentos e partes do órgão do animal ou da planta no medicamento. A gente tem que produzir uma tintura mãe para aquela droga vegetal ou animal. Essa tintura mãe é produzida utilizando-se um solvente, né, veículos capazes de extrair os princípios ativos ao penetrar nas células do tecido da planta ou do animal e retirar, remover essas substâncias para a solução extrativa por meio extracelular. Você filtra e esse filtrado é a sua tintura mãe, né? O veículo para o preparo de tinturas mães a partir de drogas vegetais é água e álcool, como é o caso do tabaco, por exemplo, que é uma planta, né? E de tinturas animais é água e glicerina. Então, tinturas mães são produzidas a partir de drogas vegetais com veículos hidroalcoólicos e tinturas mães a partir de drogas animais com veículos hidroglicerinados, tá? Supondo que você não encontre laboratório que forneça a tintura mãe do tabaco. Então é aquilo. Na maioria das vezes, basta você adquirir a tintura mãe, a partir dela, como insumo ativo e ponto de partida, forma farmacêutica básica, você promover as diluições, né, as dinamizações, até a obtenção da potência prescrita. Entretanto, pode ser que você não disponha, você não encontre um laboratório que te forneça, está em falta a tintura mãe do tabaco. Mas você dispõe da planta, né, de meio quilograma do vegetal Nicotiana tabacum dessecado. Quais métodos de extração você poderá utilizar, conforme a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição de 2011, para o preparo da tintura mãe do tabaco? Então, pessoal, como a data de entrega dessa atividade nossa, vocês têm até um tempinho aí considerável, a grande maioria de vocês, se não todos, estão cursando a disciplina de homeopatia agora, ou para aqueles que já cursaram, até que tudo bem, mas para quem está cursando agora, logo, logo a gente vai ter um capítulo só para falar de preparo de tinturas mães em homeopatia. Então seria até interessante, tá? Vocês aguardarem essa aula para que vocês tenham uma facilidade maior de responder a esse questionamento. Entretanto, para quem já fez a disciplina, pode buscar nos slides do material da minha própria aula, aquele livro de homeopatia, né, que é o mais clássico, o Olney Leite Fontes, a Farmácia Homeopática, Teoria e Prática, né, da editora Manoli, né, que tem na biblioteca virtual, vocês podem fazer a pesquisa nele, e também podem pesquisar isso, né, na Farmacopeia Homeopática Brasileira, a terceira edição, que é a de 2011, e que o PDF é só jogar no Google que você baixa. E aí você tem aqui, ó, item 10, métodos de preparo da tintura mãe, preparação de tintura mãe de origem vegetal, que é o caso aqui da nossa prescrição. Então, assim, vocês têm muito material de suporte aí que vão dar o embasamento necessário para responder, tá? Se atentem para o que está sendo dito. Eu disponho de meio quilograma do vegetal dessecado, tá? Então, não é a planta fresca. Isso influencia no método de preparo? Sim. Porque quando eu tenho a droga vegetal fresca, né? Na verdade, não a droga vegetal, porque quando a planta está fresca, ela ainda não é uma droga, né? Ela é uma planta medicinal. Então, quando eu disponho da planta medicinal fresca, eu tenho dois métodos de preparo dessa tintura mãe. Quais são eles? Né? Agora, aqui, como o vegetal está dessecado, dentre os dois, eu só posso utilizar um, tá? E eu quero saber qual, né? Ou quais métodos. Gente, desculpa, é o contrário. É o contrário, apague. Quando eu disponho do vegetal dessecado, eu tenho dois métodos para o preparo. Por isso que aqui está quais, tá?
Quando é a planta medicinal fresca, que eu só tenho um, tá bom? Então, eu disponho do vegetal dessecado. Então, são 2 métodos. Eu quero saber o nome dos dois, tá? Quando a planta medicinal é fresca, é que eu só disponho de um, tá certo? Quais as características gerais de cada um desses métodos e as diferenças entre eles? Então, já adiantei aqui para vocês que são 2 métodos. São métodos que envolvem procedimentos diferentes, são métodos em que um deles requer o uso de um equipamento em específico, tá? Então, vocês vão fazer essa distinção. Como eu disse, se for aqui no caso da farmacopeia, você encontra aqui normalmente nesses tópicos, tá bom? Um deles é bem mais prático, tá? Vai requerer apenas um recipiente de vidro, inox ou PVC, para deixar lá o vegetal em contato íntimo e prolongado por vários dias. E esse método tem toda uma característica lá, né? O outro ele já vai requerer um equipamento cônico também de PVC, vidro ou inox. E esse não vai poder ser qualquer recipiente. Esse recipiente ele tem um nome específico, inclusive é até derivado do nome do método de extração, tá? E aí vocês falam que método é esse, quais são as suas características, né? Esse método, na verdade, ele esgota melhor, ele é capaz de retirar uma concentração maior de princípios ativos, porque o solvente nele é sempre renovado, tá? E aí, a hora que vocês fazerem a leitura disso, vocês vão entender. Na nossa aula de homeopatia também sobre tinturas mães, eu falo isso em detalhes, tá? Letra B. Quanto de tintura mãe do tabaco em litros será possível produzir com essa quantidade de vegetal dessecado? Existem cálculos matemáticos, e isso é regra, a partir da quantidade de material botânico que você tem, quanto de tintura mãe que você pode produzir com aquela quantidade, né? Não é simplesmente eu ter 100 gramas, 500 gramas, 1 quilograma do material botânico, da minha droga vegetal ou da minha planta medicinal fresca, e eu vou querer produzir 1 litro de tintura-mãe, por exemplo. Não é assim. A quantidade de tintura-mãe depende da quantidade de vegetal que eu tenho. E aí, que cálculozinho é esse que eu preciso fazer? De novo aqui, tá? Quando o vegetal é dessecado, eu fui camarada com vocês. O cálculo é extremamente simples. É uma multiplicaçãozinha lá que vocês têm que fazer. Porque quando é a planta medicinal fresca, mas nós vamos ver isso na aula de tintura-mãe, tem que fazer o cálculo do resíduo sólido da planta, porque quando ela está fresca, você tem muita água nela, aí essa água vai dissolver o álcool do veículo hidroalcoólico da tintura-mãe, e aí você vai ter toda cálculos adicionais para que você possa chegar nessa quantidade certinha. Mas aqui não, ele está dissecado. Então, assim, é uma conta, é uma multiplicação direta, tá? É só vocês verem qual é a proporção que a tintura mãe tem que ser produzida. Porque para tinturas de origem vegetal, eu tenho uma determinada proporção. Para preparo de tinturas mães a partir de origem animal, a tintura mãe é mais diluída, tá? Na verdade. E aqui eu disponho de uma planta. Então, qual o cálculozinho que é esse? Assista a nossa aula de tintura-mãe, ou para aqueles que já forem mais ansiosos, é só buscar aqui que vocês vão encontrar resposta para esse questionamento, tá? O paciente chegou com uma prescrição de um medicamento para combate ao tabagismo, né? A prescrição é tabaco na quinta dinamização, né? Esses códigos aqui indicam a escala e o método. Eu não vou falar qual, porque isso é uma das perguntas aqui da atividade. Não passou na forma de gotas, não é para pingar as gotinhas abaixo da língua. Passaram glóbulos para serem chupados 6 glóbulos 3 vezes ao dia, tá? Letra C. Qual a potência, método e escalas deverão ser empregados na manipulação deste medicamento? Então, ontem foi a aula do sexto e sétimo período. Hoje, na aula de vocês, eu vou falar um pouquinho desses códigos, tá? Mas a farmacotécnica homeopática, a gente ainda vai demorar um pouquinho, umas 3 aulas para começar lá na aula teórica de homeopatia. Mas esses códigos aqui, e hoje na aula, né, logo após a nossa reunião de estágio, vocês já vão ter um direcionamento para isso, tá? Então, esse número, essas 2 letras, é por aqui que você vai saber a potência, o método e a escala. Aqui, ó, você pode buscar métodos de preparação das formas farmacêuticas derivadas. Então, o item 11 aqui da Farmacopeia Homeopática Brasileira, você consegue encontrar também
o questionamento para essa pergunta, tá bom? C2. Para cada diluição promovida no preparo do medicamento, deverão ser realizadas quantas sucções? O medicamento homeopático, isso é inclusive uma pergunta, a primeira pergunta da atividade 1, ele é dinamizado. Ele não é apenas diluído, baseado em uma escala, que dá a proporção entre insumo ativo e insumo inerte. Entre uma diluição e outra, são realizadas agitações ritmadas ou sucções, né? Essa agitação contínua ou ritmada, ela tem um número em específico e ela não depende da escala, tá? Ela não depende do método. Essa quantidade é sempre a mesma entre uma diluição e outra, independente do método e da escala. E são quantas sucções que eu faço entre uma diluição e outra? É isso que eu estou perguntando aqui, tá? Quais materiais e equipamentos podem ser utilizados nessa etapa? Então, se eu for fazer essa sucção manualmente, quando a demanda da farmácia é menor, eu uso lá um anteparo semirrígido. Esse anteparo, ele deve ser de quê? Tá? É alguma espuma? Qual a característica dessa espuma? Ela tem que ter algum material de revestimento? É isso que eu quero saber. E quais equipamentos podem ser utilizados nessa etapa? Então, eu não quero fazer manualmente. Tem algum equipamento que faça isso de maneira automatizada? Tem. Qual que é o nome deles? Ok? De acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, que é a nossa referência, né, para padronização dos procedimentos que envolvem a manipulação, né, desse medicamento. Deverão ser feitas quantas impregnações? Qual o volume de medicamento homeopático utilizado em cada impregnação nas 15 gramas de glóbulo? Bom, pessoal, esse medicamento não foi prescrito na forma líquida. Quando o medicamento é prescrito na forma líquida, eu faço as diluições com as respectivas sucções, atinjo a dinamização da prescrição e o meu último frasco é colocado uma tampa com conta-gotas e o paciente vai gotejar as gotinhas debaixo da língua. Quando é em glóbulo, eu faço todas as diluições até chegar à dinamização prescrita no último frasco na forma líquida. E os glóbulos inertes que eu adquiri, eu preciso impregnar essa diluição líquida nos glóbulos. Porque esse glóbulo é um glóbulo de recipiente, ele tem sacarose e às vezes sacarose e lactose. Mas é só açúcar. Eu preciso impregnar o medicamento nele. Só que esse medicamento eu faço as diluições na forma líquida. Essa impregnação utiliza quantos ml do medicamento? Qual o volume de medicamento que eu utilizo para impregnar aqui? Isso é uma regra. É baseado no peso dos glóbulos. Qual a porcentagem do peso dos glóbulos? Que conta eu faço para isso? E eu devo impregnar isso de uma única vez? Ou esse volume tem que ser dividido em algumas impregnações para que isso ocorra de uma maneira mais homogênea, né? Então, na verdade, pessoal, assim, eu deixei a entrega dessa atividade para o dia 30 de abril, porque nós vamos ver isso na nossa aula de homeopatia, nas próximas aulas. A gente vai entrar na farmacotécnica homeopática. Mas, para aqueles que já quiserem ir respondendo ou vendo alguma coisa, é aqui que se explica, na parte dos métodos, tá? Então, os glóbulos, eu sempre vou impregnar com a última diluição líquida uma determinada porcentagem que é baseada no peso total dos glóbulos que foi prescrito, e essa porcentagem é de quanto? Tantos por cento do peso total dos glóbulos para eu fazer as continhas e saber o volume que eu vou utilizar daquele medicamento na forma líquida para impregnar, para com uma pipeta umidificar esses glóbulos. E esse volume ele não pode ser adicionado de uma única vez, porque já foi demonstrado que quando eu particiono isso, a impregnação entre os glóbulos ela acontece de uma forma mais homogênea. E aí são quantas impregnações, então? Esse volume total eu divido em quantas impregnações, e em cada impregnação, então, eu vou usar quanto do volume desse medicamento, para no final eu ter o volume total, né? Aguardem a aula, que eu acho que ficaria mais tranquilo para vocês responderem isso. E aí, surgindo dúvida, mesmo com a aula, vocês podem me perguntar, tá? Qual álcool deve ser utilizado na última dinamização do medicamento prescrito? Se a prescrição tivesse sido em gotas ao invés de glóbulos,
Álcool, em qual graduação alcoólica eu utilizaria para dispensar o medicamento? Quando eu dispenso o medicamento na forma de gotas, vem lá, tomar 5 gotas 3 vezes ao dia, pessoal, isso é dispensado em álcool com uma determinada graduação lá. É álcool a quanto? A 30, a 20, a 10, a 50, a 70%, né? Quando a última dinamização líquida vai ser utilizada para impregnar num glóbulo, a graduação alcoólica do álcool não pode ser a mesma. Por quê? Porque o glóbulo tem muito açúcar, ele é de açúcar. E se eu utilizar um álcool com uma graduação alcoólica baixa, a maior quantidade de água vai dissolver esse glóbulo. Então, eu já adianto para vocês, na forma líquida, e até mesmo porque eu vou pingar direto na boca, o álcool vai numa graduação alcoólica bem mais baixa do que quando eu vou impregnar num glóbulo. Aí, a graduação alcoólica utilizada nessa última dinamização para impregnar no glóbulo, ela deve ser bem mais alta, tá? E aí eu quero saber, qual é essa graduação alcoólica? E se fosse na forma líquida, qual seria, tá? Parece muito complicado e confuso, pessoal, porque vocês ainda não tiveram essa aula. Mas assim que a gente começar a farmacotécnica homeopática, nas nossas aulas teóricas, inclusive na aula de hoje, né, logo após a nossa reunião, eu entro nessa parte dos glóbulos, das gotas, tá? Isso vai ficar bem mais claro para vocês. Ainda assim, surgindo dúvidas, é só entrar em contato, não tem problema, tá? Mas eu acredito que vocês não vão ter dificuldades, não, tá certo? Então, pessoal, de acordo com os nossos combinados, né, essas atividades sempre devem ser enviadas para o meu e-mail. Nós tivemos essa reunião hoje, no dia 19 de março. O encontro em que eu vou postar a gravação dessa atividade é no encontro 5, né? Atividade 2 está no encontro 4, atividade 1 está no encontro 3, tá? O prazo para o envio dessa atividade 3 é dia 30 de abril. Não deixem, por favor, de discriminar no corpo no corpo não, no assunto do e-mail, atividade 3, estágio de manipulação. Na verdade, eu recebi de uma única aluna até na hora do almoço, né, que eu abri meu e-mail, a atividade 1, tá? Não que esteja errado, tudo bem, vocês estão dentro do prazo, mas eu só recebi de uma aluna e estava certinho lá, discriminado no assunto do e-mail, atividade 1, estágio de manipulação e tal, né? Sim, eu vou deixar aqui, não tem problema, tá? Qualquer coisa em relação ao estágio, pessoal, né? Como a gente está aí nesse período sem a possibilidade dos encontros presenciais na faculdade, pode mandar mensagem direto para o meu e-mail, que assim que eu ler eu respondo, tá? Às vezes eu estou em aula, demora um pouquinho, mas independente se for de final de semana e tal, eu não tenho problemas quanto a isso não, tá? Não precisa ficar receoso. Professor, Oi? é assim, eu cheguei um pouco atrasado. Aí como é que ficou a questão presencial dos estágios? Por enquanto não ficou, né? Em virtude do decreto, tá? A gente está no aguardo de ver a possibilidade do retorno, que seja durante esses 15 dias intermitentes entre o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais, né? E depois, mediante o que cada grupo conseguiu cumprir, por exemplo, seu grupo já teve uma presença, né? Então, vocês têm 4 dias agora para cumprir presencialmente. Eu cogitei a possibilidade até mesmo de um cumprimento dessa carga horária lá em junho, quando terminar as aulas, e aí eu ter disponibilidade todas as manhãs, tardes e noites, e aí o aluno, de acordo com a disponibilidade dele no trabalho, ele cumprir o restante dos dias que faltam, né? Não tem nada formalizado, mas é o que eu disse. O nosso estágio é o mais tranquilo em relação a isso, porque a gente não depende de campo externo. É lá a faculdade, e a farmácia escola está a total disponibilização nossa, né? E eu tendo disponibilidade de manhã, de tarde e de noite, a gente vai se organizar isso aí para que vocês possam cumprir esse estágio e sem deixar que ele fique devedor para o próximo semestre. Vamos aguardar aí. A gente está numa fase mais difícil, é março e abril agora, né? Passando esses meses, eu acredito que as coisas vão dar uma estruturada, né? A gente vai passar por muito tempo ainda nessa situação, mas assim,
da maneira como nós encontramos hoje, não, né? Eu acho que a gente está num momento mais difícil. E aí é comunicado a vocês, a gente vai decidir o que que é feito. Eu expliquei um pouco melhor de como seria essa dinâmica de reposição desses dias no início da gravação dessa reunião. E aí eu posto a gravação lá no Encontro 5, como eu pus aqui, aí assiste lá o início, a hora que você for fazer essas atividades, você vai entender melhor. Tá bom, Bruno? Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, é um Oi? colega que pediu para perguntar e também é uma dúvida minha, na verdade um pedido nosso, se esse livro que você está indicando, se você não teria um arquivo de PDF para disponibilizar para a gente lá, caso você Ah, tenha. sim. Aham. Eu tenho, não é a edição, mas é em PDF, eu tenho ele, mas eu não tenho. A edição mais recente eu tenho ela impressa, que eu comprei. Agora, em PDF, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho a quarta edição dele, que é a edição anterior. E ela contempla, assim, tudo. Deixa eu me ver aqui. Só um minutinho. Ah, sim, tenho aqui, ó. Farmácia Homeopática, Teoria e Prática. Esse livro aqui, já deveria até ter postado para vocês. Prometo postar hoje, junto com a gravação da aula de homeopatia de hoje. Ah, não, na verdade eu vou postar no do estágio, né? Na verdade eu posto nos dois, né? Porque aí quem estiver fazendo estágio, esse livro aqui, ó, ele é fantástico. Esse livro é muito bom. Já estamos na quinta edição. Esse aqui é de 2012, a quinta edição é de 2018, mas assim, é bem muito, muito, muito parecido. É uma coisinha ou outra que mudou. Vou enviar ele para vocês, tá? Aí aqui tem o capítulo de tinturas mães, é, aqui, tinturas homeopáticas, aí aqui logo começam os métodos e as escalas, né? Às vezes é mais fácil mesmo e mais direcionado do que ver na farmacopeia. Vou mandar ele para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, que essa última atividade tá difícil, hein? Tá. Complicadinha. Não, ela não tá difícil, o problema é porque não tiveram ainda o conteúdo, aí realmente é meio complexo, mas a hora que vocês verem, vocês vão ver que tá muito simples, tá bom? Ô, professor, eu havia até te perguntado pelo WhatsApp, você me explicou a questão de não postar o arquivo num Word, alguma coisa assim, mas ficou tão ruim, professor, porque tem uns questionamentos muito extensos, igual, tem uma pergunta na atividade 1 que são várias em uma, aí eu tinha que voltar na gravação, ver o restinho da pergunta, aí volta, aí volta. Realmente não tem como postar esse arquivo para a gente, das questões? Ah, tá. Se, por exemplo, você queria esse documento aqui assim, né? Era, Em se PDF, né? possível. Então, eu não queria fazer isso para justamente forçar o aluno a assistir a gravação, né? Mas eu vou postar, então, vou postar das três, eu não postei de nenhuma. Então, lá no encontro 3, abaixo da gravação da aula, eu vou pôr lá em PDF, atividade 1. No do 4, abaixo da gravação da 2, eu vou pôr atividade 2. E no de hoje, eu ponho do 3. Então, hoje, já está praticamente no horário da aula de homeopatia. Aí, ó, logo que eu finalizar isso, eu organizo isso tudo, tá? Vou postar essa gravação do terceiro encontro, vou postar o livro e vou postar a versão em PDF dessas atividades, tá bom? Tá bom, Aí, muito obrigada. hoje, lá pelas 11 horas, ou amanhã de manhã, a hora que você acessar o Ava já vai estar lá, prometo, tá? Porque quando eu faço o compromisso de postar esse negócio, vocês sabem que eu não fico enrolando, não, tá? Certinho, muito obrigada, professor. Por nada, pessoal, a gente ficou combinado assim então, tá? Mais alguma dúvida? Então é isso. Como eu disse, podem entrar em contato pelo WhatsApp, porque nós não mais temos esses encontros às 18 horas do estágio. Encerra nessas três grupos de atividades. Agora eu só vou entrar em contato quando a gente for voltar presencialmente para o campo, né? Mas qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp em relação a essas questões ou em relação ao próprio relatório que eu falei para vocês começarem a fazer, que assim que eu vejo a mensagem eu retorno, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até agora. Até. Com Deus, agora. Tchau, Marcelo.